Oi, gente, que bom estar com vocês aqui mais uma vez e poder falar um pouquinho sobre o nosso estudo da semana. Éter 1 a 5, quando rasgardes esse véu de incredulidade. Muita coisa interessante para ponderarmos, para refletirmos, para aplicarmos na nossa vida. O livro de Éter, ele não é a continuação da história de Lamanitas e Nefitas. Esse livro, na verdade, é um registro sobre os Jareditas. Os Jareditas é um povo que chegou na Terra Prometida, nas Américas, muito tempo antes, né, da família de Leí. E uma coisa que é interessante, que inclusive nós já vimos, foi como alguns homens do rei Lime encontraram 24 placas de ouro e o rei Mosias pôde fazer a tradução dessas placas. E agora nós vemos como Moroni, ele é inspirado por nosso Pai Celestial a fazer um resumo e colocar esse resumo das placas de Éter dentro do livro de Mórmon. E por quê? Porque esse resumo, esses ensinamentos seriam importantíssimos para os nossos dias, para a nossa época. É interessante também lembrar que o título do livro Éter foi dado porque foi o nome do último profeta dos Jareditas, por isso se chama Éter. A gente começa a ler o livro e nós já temos aí uma visão muito clara, de tantas coisas que nós podemos aprender, tantos princípios importantes. Já em Éter 1, situando aí um pouco o contexto, esse povo, quem foi esse povo, do que trata esse livro? Esse povo, esse livro ele vai tratar a história desse povo que vivia, bem na época da Torre de Babel, quando os homens decidiram construir uma torre para chegar ao céu. E o nosso Pai Celestial, por conta da iniquidade desse povo, decidiu confundir a sua língua e dispersá-los por toda a terra. Então, nessa ocasião aí, que nós sabemos muito pouco sobre esse evento, que está registrado lá na Bíblia, o livro de Éter vai falar exatamente sobre a família de Jared. Então, nessa ocasião, estava Jared e o irmão de Jared. O irmão de Jared, olha como é legal ver esse relacionamento entre irmãos. Um irmão que conhecia muito bem o outro, sabia que o outro era extremamente favorecido pelo Senhor, sabia da fé do outro e que o Senhor certamente o escutaria. Então o irmão de Jared fala para ele: vai lá, pede ao Senhor para que não confunda a nossa língua. E esse é um pedido que é muito fácil nós compreendermos. Porque imagine como é desesperador você estar em um lugar que ninguém se compreende, que ninguém fala a sua língua. Você tentar se comunicar com as pessoas e não conseguir. Deve ser uma sensação assim horrível. E era nessa situação que estava ali esse povo, junto com toda aquela multidão lá. Então, ele vai lá sabiamente para o seu irmão e diz: pede ao Senhor, ora. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos aí é a importância da oração. Como precisamos buscar ao Senhor. E buscar o Senhor com fé. Então, o irmão de Jared vai lá e ele ora ao Senhor. Primeiro, ele pede por ele, por sua família. E o Senhor concede o desejo dele. E não confunde a língua deles. Mas aí o irmão de Jared vai de novo e diz, vai lá, ora ao Senhor para os nossos amigos. Gente, que bênção é ter bons amigos. E amigos mesmo a gente conta ali nos dedos, dá para contar. E que bom é orar por nossos amigos e saber que os nossos amigos oram por nós. Então é um outro princípio maravilhoso aí de ministração, que nesse momento o irmão de Jared,
vai lá e pede ao Senhor para os seus amigos, para que a língua deles não fosse confundida. E o Senhor também concedeu esse desejo. E aí a gente vê que vai ter um terceiro pedido, uma terceira oração, que o irmão de Jared vai lá e diz: agora pede ao Senhor para que Ele nos diga para onde devemos ir, né? Para que lugar a gente deve ir. Então eles vão lá, ele vai lá e pede a orientação do Senhor. E a partir desse momento o Senhor passa a guiá-los, né? Eles acabam indo para o deserto, o Senhor dá as instruções aí para eles. Então, esse primeiro capítulo, a gente consegue ver aí sobre 3 orações. 3 orações que foram aí atendidas, que foram ouvidas pelo Senhor. E nós compreendemos a importância de orar. E ser direto nas nossas orações. De pedir aquilo que nós realmente necessitamos. E nós vamos ver como, mais adiante, como o irmão de Jared, ele acaba sendo repreendido pelo Senhor, por passar um longo tempo aí sem buscar o Senhor em oração. O que às vezes é muito natural na nossa vida. Às vezes está tudo bem, então para que eu vou orar? Mas não deve ser assim, nós devemos orar sempre, sempre. E inclusive no nosso coração. Às vezes a gente pode estar no trem, no metrô, na rua, sentado lá no escritório, no trabalho, mas uma oração, uma prece no nosso coração. Nós não podemos esquecer de orar, de falar com o nosso Pai Celestial, que nos deu a vida e tudo o que temos. Então ele acaba se arrependendo, né, amargamente por isso. O Senhor fala para eles de uma terra prometida, de uma terra de liberdade, de uma terra que eles deveriam ir. E para isso eles precisariam atravessar aí os grandes mares, né? E eles começaram a construir navios como o Senhor instruiu. Então tudo que eles faziam era de acordo com a instrução do Senhor, né? Todo o modelo, vamos dizer assim, do barco, todo o plano, toda a execução. E aí no final a gente vê como o irmão de Jared, ele teve 2 dificuldades, né? Uma era em relação à ventilação do barco, que foi facilmente resolvida, ele buscou orientação do Senhor e o Senhor orientou. E a outra era em relação à iluminação. Ele não sabia como iluminar os barcos, ele estava preocupado de atravessar aquelas grandes águas, né? E imagina numa época em que a gente não sabia exatamente o que poderia ser encontrado do outro lado, né, todas as histórias que circulavam sobre os grandes mares, né, e eles atravessarem tudo isso sem luz. Então nesse momento ele busca o Senhor para saber, né, o que poderia ser feito. O Senhor diz para ele: o que é que você quer que eu faça? Então dessa vez o Senhor não deu a resposta, mas o Senhor perguntou para ele: o que é que você quer? Né? Seja específico, me traga a solução. Então, muitas vezes, a gente vai ver aí como para receber nossa revelação pessoal, para receber a inspiração do Senhor, para saber o que precisamos fazer na nossa vida, o Senhor vai requerer de nós um maior esforço. Não somente orar, mas pensar sobre o problema que temos, pensar nas soluções, meditar sobre o assunto e levar para o Senhor uma resposta. Então, muitas vezes, o Senhor vai requerer que nós façamos a nossa parte. E é óbvio compreender isso, porque imagina um pai, quando você tem filhos pequenos aí, muitas vezes você vai ensinando seu filho e você deixa ele agir por si mesmo, você deixa ele tomar decisões, ou ele aprender. Porque se você fizer tudo por ele, ele nunca vai aprender. É muito comum quando a gente tem filhos pequenos, você coloca lá o filho na cozinha e eles fazem aquela sujeira, então você sabe que ele vai fazer aquele bolo com aquela dificuldade que você faria em 5 minutos, mas você quer que ele aprenda. Então você deixa ele sujar tudo, deixa ele gastar 1 hora em algo que você faria muito rapidamente, porque ele precisa daquela experiência para aprender, para crescer, para progredir. Mesma coisa no nosso Pai Celestial. Se Ele nos der tudo pronto, nós não vamos nos exercitar, não vamos exercitar a nossa fé, a nossa capacidade de pensar, de resolver problemas, desafios. Esses também são os motivos pelos quais estamos aqui nessa terra. Então, nesse momento, o Senhor diz para ele, né? O que você quer?
E ele começa a pensar sobre a situação. Então ele pega lá aquelas pedrinhas transparentes, ele leva ao Senhor e diz: Senhor, eu sei que se eu tocar com o seu dedo, haverá luz e eu poderei iluminar os barcos. Então, acontece aí algo surpreendente, que é que o irmão de Jared vê o dedo de Deus. E ele cai por terra, de tão assombrado que ele fica, né? E ele vê ali um dedo, carne, sangue, ele diz, é muito semelhante. Por quê? Porque o corpo espiritual é a semelhança, é muito parecido com o corpo carnal, né? É um espelho ali. Então, quando ele vê, ele cai por terra. E o Senhor diz para ele que nunca viu tamanha fé. O Senhor, inclusive, se mostra para ele por inteiro. E o Senhor diz para ele que nenhum homem jamais o havia visto como ele o viu. E aí é muito interessante nós pensarmos como a fé do irmão de Jared foi capaz de romper esse véu da descrença, da incredulidade. Nós sabemos que o Senhor já havia se mostrado a muitos outros profetas, né? O irmão de Jared não era o primeiro, mas porque o Senhor diz exatamente isso? Aí o Elder Holland, ele responde para a gente. Ele diz: o que Cristo estava dizendo ao irmão de Jared era: nunca me mostrei ao homem assim, sem ter sido iniciativa minha, mas simplesmente porque a fé desse homem fez com que ele me visse. Então, em todas as outras ocasiões, né, o Salvador apareceu por iniciativa dele. Dessa vez não houve um convite prévio. O irmão de Jared, ele rompeu isso, de tamanha que foi a sua fé. E aí, vamos pensar um pouquinho, né, que o Salvador, ele diz em seguida, né, que por conta da fé dele, ele havia sido redimido da queda. O que significa ser redimido da queda? Ser redimido da morte espiritual. Ou seja, os teus pecados te são perdoados. Você está limpo. O irmão de Jared precisava disso para poder ver o Senhor. Nada impuro, né, pode visualizá-lo, pode estar em sua presença. Nós vimos acontecer algo muito semelhante com Joseph Smith. Né? Ele também precisou ter o perdão dos seus pecados, estar puro, limpo, para poder estar ali na presença do Senhor. E o irmão de Jared, ele teve essa fé suficiente. E aí vocês podem ficar se perguntando, né? Mas como assim, né? Cristo ainda ia nascer. Estamos falando de uma época anterior. Ele não havia ainda expiado pelos pecados do mundo. E de repente ele diz que você já está redimido desses pecados. Simples. A expiação é infinita. É para todas as épocas. Inclusive retroativa. Então, a expiação de Cristo, ela vale em todos os tempos, para todos os homens que já viveram na terra. O irmão de Jared tinha uma fé tão grande, imaginem vocês, que esse Cristo ainda ia nascer, ainda ia morrer, ainda ia expiar os pecados. E ele estava vivendo uma época que era ainda a lei de Moisés. As pessoas faziam sacrifícios e demonstravam a sua fé, né, com esses sacrifícios que representavam Cristo que viria. Então, o irmão de Jared, ele tinha uma fé inabalável no Cristo que ainda não havia nascido. Nesse Deus que é onisciente, onipresente, que sabe todas as coisas, que conhece o fim desde o princípio e que tinha e tem o poder de dizer: você está redimido da queda. Você está limpo dos seus pecados. E foi esse véu da incredulidade que foi dissipado com a fé do irmão de Jared. Agora observem, nós vivemos em uma época em que Cristo já veio ao mundo
São muitos os profetas que testificaram dele. São muitos os relatos que nós temos sobre ele. E qual é o tamanho da nossa fé? Acreditamos e confiamos o suficiente no nosso Salvador Jesus Cristo, a ponto de colocarmos a nossa vida em suas mãos? Eu li uma frase muito interessante no manual de estudo, que dizia assim, que o que nos separa desse véu, esse véu de incredulidade, é exatamente a confiança, é o não confiar. Essa frase diz assim, às vezes tudo que nos separa das bênçãos que buscamos é o nosso próprio véu de incredulidade. Como é que está o meu véu de incredulidade? Se conseguirmos rasgar esse véu, vamos nos surpreender com o que o Senhor deseja fazer por nós. Significa que nós precisamos ter mais fé, nós precisamos confiar mais nele. O presidente Nelson, ele falou uma coisa que todos nós vimos muito nos últimos tempos e que precisamos pensar. Ele diz assim, imploro para que aumentem sua capacidade espiritual de receber revelações. Quando nós aumentamos a nossa capacidade espiritual de receber revelações, nós também dissipamos esse véu da incredulidade. Nós precisamos confiar mais, acreditar mais. O Senhor falou para o irmão de Jared que eles iriam atravessar as profundezas do mar, mas que Ele estaria com eles. Muitas vezes na nossa vida, nós também precisaremos enfrentar as profundezas do mar, as provações, os desafios. Mas o Senhor estará conosco, à medida da nossa fé. Muito melhor atravessar esses mares escuros e desconhecidos com a presença do Senhor. E que Ele nos ajude a tirar esse véu da descrença, a termos mais revelações na nossa vida, mais revelações pessoais, e nos aproximarmos mais do nosso Salvador, aquele que pode redimir os nossos pecados, se nos arrependermos. Tchau, tchau!